De volta ao Fazendo X, agora no segundo bloco, vamos continuar conversando com o parapsicólogo clínico Marçal Marques. Você nos acompanha pelo Canal X ou tvcanalx.com. Todos os dias nós Fazendo X levando sempre novidades e assuntos interessantes para vocês, como o de hoje, que é parapsicologia. E nós vamos agora falar então sobre os chakras, né? Como o Marçal falou antes, nós vamos especificar agora cada um, saber para que cada um, qual a função de cada um, o que acontece para que esse chakra fique bloqueado, quais são os sintomas, é isso que a pessoa pode sentir quando ele está bloqueado? Então vamos lá, o Marçal vai mostrar uma imagem para a gente ter noção do chakra. Começa daqui, da coroa. Então vamos lá, o Dick vai mostrar então para vocês a imagem enquanto o Marçal fala. O estudo dos chakras ele é milenário, é praticado há mais de 5.000 anos. Só não foi dada atenção ao longo de todo esse tempo, não foi dada muita atenção para esse estudo, né? Ultimamente que a ciência está se dedicando muito ao estudo disso aí, porque eles descobriram que é uma grande verdade e que os chakras existem no corpo humano, né? Chakra é uma palavra sânscrita, significa roda. Vocês vão ouvir as duas pronúncias, chakra e chakra. Chakra é ocidental e chakra é oriental e chakra é ocidental. Então, chakra é uma palavra sânscrita, significa roda. Então esse estudo, como eu já falei, é milenário, é praticado há mais de 5.000 anos. São pontos eletromagnéticos que nós temos de captação e emissão de luz cósmica, que é o princípio de tudo, para a formação do campo eletromagnético da pessoa, que eu já falei, né? Então esse campo eletromagnético que nem tem uma forma oval, assim, e serve de proteção para que você não fique doente, não fique estressado com tanta facilidade e para que as funções mentais trabalhem direitinho, né? Eles são aos milhares, os mais conhecidos são 28, e os que têm funções mentais são em número de 7, que estão alinhados no topo da cabeça à base da coluna. Então, tem o chakra coronário, leva esse nome porque se localiza na coroa, né? Esse aqui, ó. Vendo graficamente, ele é representado assim. Então, ele está assim na cabeça, né? Porque a energia ela se propaga em espiral. Então, esse chakra é o chakra da sabedoria. É o chakra que as crianças cristal estão utilizando com bastante intensidade. Por isso que eles têm uma inteligência fantástica, né? Então, esse chakra, quando ele funciona normalmente, ele permite que você utilize um percentual maior da capacidade mental. Então, você vai dominar mais facilmente sobre todas as situações que ocorrem no dia a dia com você. Então, dá a impressão, quando ele está funcionando normalmente, dá a impressão que você é mais inteligente que outras pessoas, mas não é. É que você está com esse chakra trabalhando um percentual bem maior, então você começa a usar um percentual maior da capacidade mental, então automaticamente a vida se torna mais fácil. Quando ele funciona precariamente, tudo se torna muito difícil. A pessoa fica desconectada com a energia do universo. O universo é autoconsciente, ele tem consciência de si. Então, o universo cria e desenvolve e administra tudo o que ele cria, né? Existe um poder criador no universo, é a energia cósmica, e o cosmo é o espírito do universo. Então, e nós temos que estar conectados com o universo se nós quisermos ter uma vida plena, assim, né? Então, ainda mais agora no terceiro milênio. E esse chakra é o chakra da sabedoria. Então quando ele funciona normalmente, a tua vida fica bem mais fácil e mais leve de ser vivida. Então, o que faz a ligação de você com o cosmos é o cumprimento fiel das leis divinas, das leis da vida. Tipo assim, ó, não pensar no problema, imaginar a solução. Se o problema te agride, imagine a solução. Ao imaginar a sua solução, você aciona uma das leis, a maior lei do universo, que é a lei da criação. Então, Deus é lei, está escrito que o Senhor é lei. Então, quando você aciona a lei da criação, formando a imagem do objetivo que você pretende atingir, daí você dá uma ordem para que o cosmos, que é a parte que atende os seus pedidos, né? Você joga para o cosmos o teu pedido, ele devolve em forma de materialização. Então, quando você cumpre fielmente as leis, você está conectado com o universo, aí a tua vida se torna muito mais fácil, né? Marçal, também não adianta fazer uma energização, vir aqui de repente 3 meses,
é sair daqui energizado e cuidar com os e não cuidar com os pensamentos. Exatamente. Né? Essa coisa de jogar para o universo, para o cosmos, para que volte e jogar coisas boas, aquilo que a gente falou no primeiro bloco. O pensamento manda muito. O universo é altamente positivo e é só positivo. Então, se você Nós é que não somos sempre positivos. Você está em sintonia com o universo. Pensa coisas boas, fala coisas boas, né? Tem atos bons, você vai estar em sintonia com o universo. E tudo isso a orientação você encontra nas leis do universo, nas leis de Deus, tá? Daí vem o chakra frontal. Ele está localizado no centro da testa. A representação gráfica dele é assim. Se ele está paradão assim, mas ele não está, o chakra não é parado, porque a energia é em movimento constante. Então, e ele é o chakra responsável pela intuição, percepção e memória. Tudo isso é importante na tua vida. A intuição é como um anjo da guarda. Ela não raciocina, não vai por aqui. Não vai por aqui, vai por aqui. Se eu tivesse ido por aqui, teria dado errado, né? O teu plano. Então, quando ele funciona normalmente, ele direciona. Então, a percepção, você percebeu o que é certo, o que é errado, e a memória para você fazer as comparações. E o que bloqueia ele é o excesso de preocupações constantes, falta de dar a outra face. Tem uma lei universal que diz assim, se alguém te agredir, dê outra face, né? Quer dizer, se a situação está te fazendo infeliz, não adianta você estar pensando na situação, você vai ter que imaginar a solução. Ao imaginar a solução, você está cumprindo uma lei divina. Dar outra face é uma lei divina, que é o pão da intuição, percepção e memória. Se você dá outra face, isso você imagina a solução, não pensa no problema, imagina a solução, daí você está fortalecendo a intuição, percepção e memória. Então você percebe as coisas, a intuição te avisa, normalmente avisa de coisas ruins, porque coisa boa você não precisa evitar, você tem que evitar coisas ruins, então você pré-conhece o que está para acontecer, que às vezes você pensa coisas ruins, fica gravado no inconsciente, e do inconsciente vem a intuição, se você fizer isso aí, vai acontecer isso. Então, o importante é buscar isso e não ficar naquele problema e ficar, como se fala, mastigando aquele problema e não buscar uma ação para sair daquele problema, né? Uma solução. A outra face é a solução, que você vai imaginar. Se você formar a imagem da solução, isso é, como você gostaria que a coisa acontecesse, quando você formou a imagem, o subconsciente ele recebe essa imagem e vai trabalhar em cima dessa imagem, não em cima do problema. Tá? Se você não faz isso, daí começam a aparecer os sintomas no físico, assim como pálpebras pesadas, pressão nas têmporas, testa pesada, dores de cabeça e esquecimento. Tem pessoas que fazem um monte de exames clínicos e não descobrem a causa. Fazem tratamento e não adianta nada, porque a causa não é clínica, e sim está no campo eletromagnético, né? Então esse é o chakra da intuição, percepção e memória. Daí vem o chakra laríngeo, na garganta. A representação gráfica dele é assim, ó. Você vê como o ser humano é bonito, né? Pra gente que vê essa luz do ser humano é algo maravilhoso, né? E o que bloqueia ele é responsável pela comunicação visual, verbal, descritiva e sinestésica ou de movimento, né? E o que bloqueia ele é quando a pessoa não extravasa, sofre calada ou é muito egoísta. Ele vai perdendo a velocidade e a pessoa vai perdendo o percentual da comunicação. E daí no físico aparecem os sintomas como aviso, veja se acontece com você. Tipo enrijecimento no pescoço é um sintoma. Sensação de um nó na garganta é outro. Sensação que você engoliu alguma coisa e parou na garganta é outro sintoma. Dificuldade na comunicação, daí você vai prejudicar se você é chefe ou se você é funcionário, você não sabe se comunicar e como diz o ditado, quem senão não se comunica se estrombica, né? Então, e daí você vai sendo prejudicado no trabalho, no teu comércio, se você é autônomo, você vai orientar uma pessoa, você não tem comunicação, não tem nem como orientar, tá? E aparecem esses sintomas, não é como castigo, mas é um aviso que o físico, alguma coisa não tá. O sistema nervoso passa para a mente, né, avisando que a pessoa não está dando outra face, não está passando a luz, né? Então, esse chakra é regido por uma lei divina, uma lei universal, que diz assim, ó, ai daquele que tiver a luz e não passar. Eu estou passando a luz para vocês. Luz é conhecimento.
Então, quanto mais conhecimento você passa, mais conhecimento você recebe do universo. O Cristo ensina, dai e dar-se-vos-á. Dai, vós, é pessoal, dar-se-vos-á, é impessoal. Quer dizer, o universo devolve para você tudo aquilo que você passa para o teu semelhante. Inclusive coisas ruins. Coisa ruim é o teu próprio inconsciente que devolve para você, né? Tá? Volta, né? Daí vem o chakra do coração. Do coração, o chakra cardíaco. Ele é representado graficamente assim. Ele está localizado no centro do tórax, bem à altura do coração, né? E o que bloqueia ele é a angústia, a ansiedade e a apreensão. Como ele é responsável pela concentração, se você se angustia, fica com ansiedade ou apreensivo, e torna isso uma constante, você vai enfraquecendo a concentração. Veja que a concentração é importante na vida, em todos os setores da vida. Imagine você sair e dirigir sem concentração. Você mata ou morre na primeira esquina, né? Você vai fazer um trabalho. Em tudo, né, Marcelo? Qualquer coisa, um médico ele vai usar o bisturi, ou o dentista lá, vai usar a broca, não tem concentração, começa a furar lá o que não devia furar, né? Então, a angústia e a ansiedade são inimigos da concentração. No físico, daí quando ele vai paralisando, esse chakra vai paralisando, vai deixando de absorver energia, daí aparecem os sintomas no físico. Veja se acontece com você. Pressão e dores no tórax, sensação de fisgados no coração, sensação que o coração se dilata, se comprime, ardência no coração, taquicardia, ardência e dores no braço e no lado esquerdo. Por isso que tem gente que faz um monte de exames, ecocardiogramas e outros, e não descobre a causa. E às vezes o médico diz, é da tua cabeça, mas não é nem da cabeça, não é psicológico, e sim é energético, causado esse bloqueio por angústia, ansiedade e apreensão, né? São problemas muito comuns, né? Imagine se a empresa tem os funcionários que não tem uma boa concentração e tem trabalhos de precisão, né? Que pode acontecer. E dá prejuízo para a empresa e gasta material e não sai bem feito, né? E quando a pessoa tem uma boa concentração, o trabalho sai com mais qualidade, mais perfeito, a pessoa produz muito mais em menos tempo e com melhor qualidade. E o que tem qualidade é mais procurado. Ninguém gosta de coisa de R$1,99. Exatamente. Tem que ter qualidade. Exatamente. Plexo solar é o próximo chakra. Daí vem o plexo solar, olha que bonito. Essa é a tua máquina realizadora dos objetivos. Pode ver que quando você desejava realizar um objetivo. E daí na hora que você soube que deu certo, não dá um friozinho na barriga? Assim, dá um friozinho, alegria, né? Se você não percebeu, veja quando você soube a notícia que o teu objetivo foi realizado, deu certo, dá aquela giradinha, tipo um friozinho na barriga. Ou quando não dá certo, que as coisas estão muito difíceis, dá a impressão que aquilo está embolado lá na boca do estômago, assim, na altura do estômago, né? E o que ele é responsável pelo poder realizador de objetivos. E o que bloqueia ele é quando você guarda. Veja bem, sentimento de perda, pode ser perda afetiva, material, profissional, saúde, social. Perda afetiva é a perda do amor, né? Então, sentimento de injustiça, sentimento de inferioridade, ou se tiver medo constante de não atingir o objetivo. Quando ele bloqueia, você vai enfraquecendo o poder realizador de objetivos. Daí na vida prática o que acontece? Quanto mais você batalha, menos consegue. Quanto mais trabalha, menos resultado dá. Quando está quase realizando um sonho ou um objetivo, aquilo não dá certo. Já está no último momento para dar certo e não dá certo. Consegue tudo com muita dificuldade. Às vezes quando consegue, aquilo já perdeu a graça. No físico se manifestam sintomas. Veja se acontece. Pressão e dores à altura do estômago, pressão e dores ao redor do umbigo, e algumas pessoas os intestinos não funcionam ou funcionam precariamente, daí vem aquela sensação de um vazio, compulsão para alimentação, né? A vontade de se alimentar de várias coisas, vontade de se alimentar de alimentos fortes, picantes, muito doce, muito chocolate, nada satisfaz. Algumas pessoas têm excesso de apetite, outras falta de apetite. Esse chakra ele acaba com o campo eletromagnético da pessoa, que eu mostrei no início lá com aquele oval de energia.
Quando a pessoa não tem mais a aura, que é esse campo eletromagnético que é a aura, né? Então daí ela começa a atrair um monte de coisas negativas, quedas, acidentes, pessoas negativas, pessoas caloteiras, negócios negativos. Por último vem a depressão, que a pessoa que ela está com depressão, que a causa é espiritual, ela não tem aura, ela só está aquele corpo escuro, né? Então para a pessoa que vê a aura dá a impressão que ela está num túnel escuro, só aquele corpo ali não tem luz. Então a pessoa que é depressiva é quando ela não tem aura. Mas tem vários tipos de causa de depressão, não é só na parte espiritual, né? Daí vem o chakra sacro, esse aqui, ó. Esse aqui é o chakra da criatividade. Você tem que ter criatividade para sair facilmente das crises e inventar coisas novas, né? Ontem eu fui numa empresa ainda que tem vários modelos, eles fazem uma média de 70 modelos por mês, né? São confecção. 800, então modelos assim, então a mulher tem que ter uma criatividade à flor da pele, porque tem que sair da cabeça dela os novos modelos, né? E a pessoa, como a humanidade está vazia, então não se preencheu com o autoconhecimento, então ela busca nas coisas preencher aquele vazio que é interior e de repente nada satisfaz, né? Então ela precisa de coisas novas, tem que ser renovado. E para isso a pessoa que trabalha com moda, trabalha com criação de várias coisas em vários setores, ela tem que ter criatividade, senão cai na rotina. A rotina leva à tristeza, a tristeza à depressão. Da depressão às fugas, drogas, alcoolismo e suicídio. Esse chakra também é o que rege as funções sexuais e genitais. E o excesso de preocupação e bloqueio. Então vem as disfunções sexuais. Porque esse chakra energiza toda essa parte dos órgãos genitais, toda essa parte que corresponde à genitália, né? Então, quando ele bloqueia, a pessoa vai perdendo a energia nesses órgãos, tal, então aparecem as disfunções sexuais, né? E a falta de criatividade conduz à rotina. A rotina leva à tristeza e tristeza também vai para a depressão, né? Daí vem o último, chakra básico, localizado no cóccix, na base da coluna. Ele é representado graficamente assim. Imagine isso aqui tudo em movimento, né? Se vocês quiserem ver o funcionamento que a ciência mostra, como o chakra funciona, entre na internet, tem um programa The Illuminated Chakras. Ali você vai ver como o chakra funcionando normalmente, sabe? O movimento dele. O movimento dele. Então, como que a energia funciona e tal. E nesse filme, a NASA participou na construção desse filme. Então, a NASA é algo muito sério, referência. É profundo, então é uma referência. Então, se a NASA está... ela participou na criação desse filme, mostrando como que os chakras funcionam, porque realmente é uma coisa muito séria, tá? Então, quando todos os chakras estão desarmonizados, quase nada dá certo na vida da pessoa, por quê? Porque eles têm funções mentais e estão funcionando muito precariamente, daí que a vida vai sendo difícil. E a finalidade do meu atendimento é fazer análise dos chakras, ver se tem bloqueios, da onde que vieram os bloqueios, porque se é de nascimento, se é da infância, se é da adolescência, se é na idade adulta, isso aí, usando a radiestesia, a gente analisa no espaço e no tempo, em que época que houve o bloqueio, né? E daí a gente desbloqueia, coloca todos eles em funcionamento, né? Daí forma a aura, novamente isso tudo com aparelhos, a gente faz com aparelhos de cristal e cromoterapia, que é a harmonização pelas coisas. Você sabe que a cor não existe, é um comprimento de onda. Então, eu consigo ver a aura e os chakras, né? Então, tem muita gente que consegue. Então, por isso que para mim se torna mais fácil. Mas além de tudo isso aí, eu estudei demais. Eu vivo estudando constantemente. Faz 47 anos que eu estudo e pesquiso e não sei nada ainda a respeito. Nunca se sabe tudo. Não se sabe tudo. Isso é tão profundo. Deus criou o ser humano tão complexo assim que é só usando a sabedoria para você entender melhor o ser humano. Enquanto o Marçal ficou falando, que eu deixei ele explicar, porque a gente tinha combinado que ele iria explicar cada um dos chakras dessa maneira, para que você que está em casa nos acompanhando pudesse se identificar de repente com algum sintoma,
Eu espero que você tenha conseguido e aprendido, assim como eu que estava aqui do lado dele. Fiquei escutando e eu acho que foi uma maneira bem fácil que o Marçal explicou cada um, os sintomas, por que bloqueia e principalmente como desbloquear, que foi o que você acompanhou em algumas imagens que o Dixon fez do Marçal fazendo a radiestesia e o trabalho com as cores e com os cristais em mim mesmo, para você conhecer como o Marçal faz esse trabalho. Como que é feito? Então as imagens, enquanto o Marçal falava de cada chácara, foi a imagem que o Dixon fez minha, desse trabalho que você também pode vir buscar aqui com a ajuda do Marçal. Sei que nós temos vários assuntos, poderíamos ficar aqui mais alguns blocos, algumas semanas de Fazendo X apenas com o Marçal. Já foi falado nisso ou ainda quer falar alguma coisa da personalidade? Tá, eu vou falar sobre a personalidade. Temos uns minutinhos ainda. Antes de você, o que você obtém? Quais são os benefícios que você obtém quando depois já você vai sentindo a diferença no decorrer do atendimento. Você vai se sentindo mais leve, mais calmo, mais solto, mais feliz, com mais ânimo para viver. E daí no dia a dia você vai percebendo que você vai ficando mais autoconfiante, mais seguro, mais criativo, com melhor poder realizador de objetivos, uma melhor criatividade, uma melhor concentração para fazer as coisas mais perfeitas, uma melhor comunicação para poder passar o teu conhecimento, uma melhor intuição para você perceber as coisas. Quando você não lembra, a intuição te avisa, né? Percepção e a memória, né? Então, quando todos eles estão funcionando harmonizadinho, claro que você vai ter uma qualidade de vida muito melhor, que é o que o pessoal anda procurando. O pessoal está procurando fora o que está dentro de si mesmo. Só que não sabe, né? Por falta de conhecimento. Porque, às vezes por falta de orientação mesmo, sabe? Como no exemplo de crianças índigo e crianças cristal. Tem casais que tem um monte de crianças índigo em casa e não sabem o que é criança índigo. É muita falta de informação. Então, na internet, se você quiser saber o que é uma criança índigo ou criança cristal ou o que é chá, tem bastante informação ali. Hoje não tem desculpa de dizer, eu não sei. Sabe? Então, os casais têm que saber o que é as características dessas crianças para saber como orientá-las, sabe? E não pode ser falso com essas crianças, por favor, que daí você perde a confiança nessas crianças, perde a confiança nos seus filhos. Então, e daí a personalidade, né? A personalidade também é muito importante, você saber o porquê, porque tem casais que têm filhos pragmáticos e filhos idealistas e não sabem lidar com o filho, né? Então, o que é o pragmático? Presta bem atenção aí para você ver como é que é. O pragmático é o primeiro filho e a primeira filha do mesmo casal. Marque isso, do mesmo casal. Primeiro filho homem e a primeira filha mulher, do primeiro casal. Se o casal tem 5 filhos, digamos 3 meninas e 2 meninos, o primeiro menino é pragmático, o segundo menino é idealista. A primeira menina é pragmática, as duas, a segunda e a terceira, são idealistas. Mas o que é o pragmático? Por que ele é pragmático? Porque existe uma comunicação telepática que é natural e indestrutível entre o primeiro filho homem e a mãe. E a primeira filha mulher, eu friso isso, primeira filha mulher, para a pessoa gravar mesmo. E o pai. E o pai. Essa comunicação ela funciona como um apoio interior. Então, e esse apoio faz com que a pessoa seja bem segura. Então ela se lança para o mundo exterior com muito mais praticidade, objetividade e funcionalidade. E o pragmático não é um carente afetivo, exatamente por causa dessa comunicação telepática. É como se a mente do pai e da filha, quando está no ventre materno, fosse uma só. E o ventre e a mente da mãe e do filho. É como se fosse uma só. Tudo que a mãe sente e passa fica registrado na mente do bebê. Então o pragmático é assim, ó. Veja se você é assim. Você é a primeira filha ou o primeiro filho do mesmo casal, sabe? Você é assim, ó. O pragmático é assim, ó, é prático, objetivo, funcional, executivo, mais mundo exterior, franco, fala, vê o defeito em primeiro lugar, é exigente, cobrador, valoriza a independência, não gosta de ser mandado, mas adora mandar, não gosta de ser chamado a atenção e adora chamar a atenção. Ele nasceu para funções de comando. Se você é o primeiro filho ou a primeira filha, você nasceu para funções de comando, ser autônomo, administrador, executivo,
funções que dependem de você tomar a iniciativa, porque você tem o poder de execução na estrutura da personalidade. O idealista é sempre, nasceu pragmático e a pragmática, os demais são todos idealistas. Então, o idealista, com os idealistas não ocorre a comunicação telepática, é só com o pragmático. Você veja como o universo é fantástico, né? O idealista é assim, ó. Eu já estou aqui me identificando. Então, o idealista é assim, ó. Veja se você é assim, ó. Emotivo, empolgado, dos extremos, mais ouvinte, mais sonhador, tem necessidade de incentivo, apoio, aprovação para você funcionar. Vai, idealista, você é capaz, você pode, você chegar lá, você é mais mundo interior, mundo das ideias, às vezes revoltado, às vezes isolado, altruísta, querendo ajudar todo mundo, humorista e mania de perfeição. E tem na estrutura da personalidade o poder de imaginação. E tem idealistas altamente sensíveis, eles já percebem a coisa assim, só numa passada, assim, sabe? Então, e eles precisam de bastante incentivo, apoio e aprovação. Só que o mundo está ficando pragmático, porque os casais têm 1 ou 2 filhos no máximo. Só, né? Então, se são 2 meninas que o casal tem, a primeira pragmática, a segunda idealista. Se são 2 filhos, o primeiro é pragmático, o segundo idealista. E às vezes dá a impressão que o pragmático é frio e calculista, mas não é. É que ele não é um carente afetivo exatamente por causa da comunicação telepática do subconsciente da mãe para o subconsciente do filho e do subconsciente do pai para o subconsciente da filha, isso lá na gestação. Então, e havendo essa comunicação, eles não têm aquela necessidade de incentivo, apoio e aprovação que o idealista tem. O idealista se sente às vezes rejeitado, mas não é que as pessoas te rejeitem. Você que é idealista, ninguém te rejeita. Você pode ver que o idealista, ele arruma 1 milhão de amigos, assim, num passo de mágica, né? Ao passo que o pragmático, ele tem no máximo 3 amigos, porque ele não é um carente afetivo. O idealista, ele trabalha a sensibilidade dele, então aquela necessidade de incentivo, apoio, aprovação faz com que ele atraia pessoas que vão preencher aquele vazio que ele sente causado pela comunicação, pela ausência da comunicação telepática subconsciente lá na gestação. Nossa, dava para ficar aqui um tempão ainda conversando com o Marçal pelos assuntos, pelo conhecimento dele fantástico. Ele já vem a Brusque há muitos anos, atende aqui. A gente também vai passar para vocês aí, o Dixon vai colocar o telefone, contato, para se você quiser agendar algum horário. Quando ele vem a Brusque, sempre uma vez por mês, ele fica aqui 1 semana e vamos ter que encerrar e vamos ter que dizer que foi muito bom e com certeza as pessoas que estão em casa aprenderam bastante, puderam fazer uma autoanálise, puderam pensar, opa, eu posso ajudar aquela pessoa, posso ajudar aquela, vou assistir novamente, já que o nosso programa fica aí, digamos, quase 1 semana repetindo a matéria. Se você teve dúvida assistindo a primeira vez, pode assistir, depois tem Face, YouTube, o site da TV, o tvcanalx.com, e com certeza em outras oportunidades a gente vai procurar o Marçal ainda para falar sobre outros assuntos. Aqui tem apenas uma amostra. O Marçal já editou alguns livros, né? Já escreveu o quê? 3? 2 livros, e o terceiro está sendo diagramado e o 4º já está apostilado. Quero ver se esse ano eu lanço o 3º e o 4º. E os CDs também, né? Esse CD é para quem não sabe ler, então tem isso, áudio, pode escutar, né? Mas isso aqui... 111 mensagens de autoajuda. Isso aqui, assim, é uma meia luz lá, num relaxamento, é muito bom. Aqui dentro... Carregar no carro, aqui não é história, não é texto, são frases, posso dizer, de autoajuda, exatamente, né? Essas criadas frases, todas pelo Marçal. É muito interessante esse livro aqui. Esse é o Apontando Novos Caminhos. Essas frases, elas são respostas para os problemas que a pessoa vinha enfrentando. E ainda em tempo, a gente trabalha com regressão de idade e com compreensão.
Tá? Então, você vai compreender por que as coisas aconteceram em determinada época e aquilo está te bloqueando. Então, às vezes a pessoa guarda mágoa, ressentimento, e mágoa, ressentimento bloqueia o poder realizador de objetivos. Então, na regressão, a gente reprograma todas as funções mentais, reforça e a pessoa programa a vida para as coisas que ela quer, no campo afetivo, material, profissional, saúde e social. Isso é na compreensão. Faz regressão de idade também, no tempo, e para quem é adepto, regressões a vidas passadas. A vidas passadas. Então tá certo, nós vamos encerrar aqui então fazendo o X de hoje. Quero agradecer a participação do Marçal Marques, que é o parapsicólogo clínico de Curitiba, que atende sempre aqui em Brusque, todo mês ele vem para cá. Agradecer também Maison Cabeleireiros, a pessoa do Bruno Alves, que cuidou do meu cabelo hoje, a você que está em casa sempre nos acompanhando, esperando sempre as nossas novidades, comentando com a gente depois que assistiu essa matéria ou aquela, que você sempre nos assista. Toda terça-feira temos programa inédito. E Marçal, muito obrigada, com certeza essa matéria vai ajudar muitas pessoas, outras vão saber que tem em Brusque essa pessoa que pode levar essa ajuda, e com certeza vão ligar para o telefone, que é o 3351-8218. 3351-8218. É isso, que é o telefone. Mari, que é o telefone aqui, que é a pessoa que agenda. Então, Marçal, muito obrigada. Mais uma vez, obrigada a você que está nos acompanhando. Em breve a gente volta com um novo Fazendo X, com novas matérias e entrevistas aí para você que nos acompanha sempre. Até mais. Agradeço a atenção de todos e até uma próxima. Até uma próxima. Obrigada. Obrigado.